Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos à nossa aula de matemática, tá certo? Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nesses nossos encontros todas as tardes aqui pela TV, tá certo? Quero mandar um abraço a todos os meus alunos, aos demais alunos de outras escolas e que nesse momento estão aqui na audiência participando das nossas aulas, seja pela TV, mas também existe também os outros canais de comunicação onde você também possa estar assistindo esse vídeo. A respeito do nosso assunto que a gente vai tratar hoje, na semana passada a gente trabalhou com as adições e subtrações de frações e também com as multiplicações e divisões. E na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês algumas situações do dia a dia, alguns problemas envolvendo esses conteúdos. Então vou passar um vídeo para vocês relembrando como é que é feito os cálculos tanto da adição, subtração, multiplicação e divisão, e na volta a gente tenta relacionar eles com problemas do dia a dia. Tudo bem? Vamos relembrar? Segue o vídeo! Professor Márcio, existe alguma forma mais rápida, mais fácil, mais ágil de encontrar o resultado dessa fração? Bem, a partir de agora eu vou apresentar para vocês outras duas maneiras diferentes de calcular a soma ou a subtração de frações onde os denominadores sejam diferentes. A primeira estratégia você já conhece, que é essa aqui, que a gente encontra o resultado quando os denominadores são diferentes, a gente encontra o resultado a partir do cálculo de quem? Do MMC, por isso que a resposta deu 5/6. Olha só, eu somei 2/3 mais 1/6, esse exemplo aqui foi o que a gente fez há instantes. Eu somei, quando eu vi que os denominadores são iguais, calculei o MMC, coloquei aqui, fiz o ritual direitinho e encontrei qual resultado? 5/6. Pois agora eu vou apresentar para vocês outras duas maneiras diferentes de fazer encontrar esse mesmo resultado aqui, 5/6. Vamos lá? Bem, a próxima estratégia que eu vou apresentar para vocês, aqui no caso, é a seguinte, ó, repetir os mesmos números, ó, 2/3 mais 1/6. Uma forma que você pode encontrar é o seguinte. Primeira pergunta, são iguais? Se forem iguais, você repete e soma os de cima. Se forem diferentes, que é o caso aqui, ó, 3/6, você faz a segunda pergunta. A primeira pergunta é se são iguais. A segunda pergunta, são múltiplos? Tipo, por acaso 6 é múltiplo de 3? É múltiplo, porque se eu fizer 3 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 6. Então, quando os dois números no denominador forem múltiplos um do outro, sabe quem é o MMC de dois números múltiplos? O maior. Foi por isso que aqui a gente encontrou o número 6 e a gente colocou aqui. Então, se você quiser encurtar caminho e não quiser fazer todo esse processo, você faz a seguinte pergunta. Tudo bem, os dois números de baixo são diferentes. Então, vou perguntar, por acaso eles dois são múltiplos? Por exemplo, o 6 é múltiplo do 3? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, no caso, quando os dois denominadores forem múltiplos um do outro, sabe quem é o MMC? O maior é que é o MMC. Então, coloco aqui, ó, o 6, juntando aqui tudo de uma vez. Aqui em cima eu coloquei separado. Já nessa estratégia eu coloco numa única fração. E aí eu vou fazer a mesma estratégia, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha só como é que vai ficar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos para o primeiro. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 2. Aí coloca o resultado aqui, 4. Tá certo? Coloquei aqui o sinal de mais, que está aqui o sinal de mais. Agora vamos para o próximo. 6 dividido para 6 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. É igual ao próprio 1. Tá certo? Por fim, pronto. Ó, então, olha só. Tava aqui as duas frações com números diferentes. Eu percebi que são múltiplos, portanto o MMC é o maior. Aí eu faço o mesmo ritual. Divide, multiplica e coloco aqui em cima os dois números. Tudo de uma vez. Aí se eu somar 4 mais 1 vai dar 5 e repito 6. Olha só. 5/6.
confirmando, portanto, a mesma resposta do outro exercício que eu fiz, utilizando uma estratégia diferente. Ou seja, você fazendo o cálculo do MMC ou simplesmente vendo que os dois são múltiplos, você vai encontrar, no caso, o mesmo resultado. Tá, professor, essa parte aqui ela foi menor porque não precisou eu fazer esses cálculos aqui, mas eu ainda estou achando um pouco complicado. Teria alguma outra forma mais rápida, mais resumida de calcular? Tem outra forma. Eu vou apresentar aqui para vocês a estratégia 3, tá certo? Vou repetir aqui os mesmos números: 2/3 mais 1/6. É o mesmo, ó. 2/3 mais 1/6, 2/3 mais 1/6, 2/3 mais 1/6. Sabe qual é uma outra forma que você pode fazer? Você multiplica, ó, fazendo aqui uma espécie de cruz credo, você multiplica o 3 pelo 1 e você também multiplica o 2 pelo 6 e coloca os resultados tudo na parte de cima. Por exemplo, 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 6 é 12. Pois aí no caso eu pego esses dois números e coloco tudo aqui em cima. 3 vezes 1 é 3. No caso aqui ele fez logo pelo 12. 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 1 é 3. É igual a 3. Coloquei o de cima. Deu para ver como foi que foi feito? 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 1 é 3. E para me colocar o número de baixo, como é que eu faço? Multiplica os dois de baixo. 3 vezes 6, que vai dar quanto? 18. Vai dar 18. Por fim, eu somo esses dois. 12 mais 3 vai dar 15. E o de baixo eu repito, 18. Olha, não deu o mesmo resultado, né? A não ser que dê para me simplificar essa fração aqui. 15/18 dá para me simplificar pelo 3, não é verdade? 15 por 3 vai dar 5 e 18 por 3 vai dar, sabe quanto? 6. Vai dar 6, que é exatamente o mesmo resultado que a gente contou nas duas daqui de cima. Então, a mesma conta, a mesma conta, a mesma conta. Na de cima, a estratégia do MMC. Na segunda estratégia, a estratégia dos múltiplos, que são múltiplos. E por fim, quando eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos, fazendo aqui o cruz credo, multiplico o de baixo pelo de cima e o de baixo pelo de cima. Coloco os dois resultados aqui em cima e o de baixo eu multiplico os dois de baixo. Quando eu somo, eu percebo que apareceu uma fração equivalente. Então, basta eu simplificar para saber que o resultado é o mesmo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Vocês podem escolher se querem utilizar essa metodologia de cima, ou então essa outra aqui. Tudo bem? Vamos iniciar aqui pela multiplicação. O que a gente deve fazer, o que o aluno deve fazer quando ele precisa multiplicar duas frações, tá certo? Tá aqui a primeira fração, por exemplo, 3/5 multiplicado por outra fração, que no caso aqui é 1/2. Qual o resultado da multiplicação de 3/5 por 1/2? Vamos aqui apresentar para vocês algumas estratégias, tudo bem? Aqui no caso da multiplicação, eu posso assim afirmar que é a operação mais fácil de você fazer quando envolve frações. Se existe a adição e subtração de frações, se existe a divisão de frações. E quando chega na parte da multiplicação, você vai perceber claramente que ela é a operação mais fácil de todas, tá certo? Multiplicar frações é a coisa mais fácil de todas. Vamos apresentar aqui para vocês. Vocês vão observar que aqui nós temos o numerador 3 e aqui nós temos o numerador 1. Da mesma maneira que existe o denominador 5 e o denominador 2. Sabe como funciona a multiplicação dessas duas frações? Você simplesmente irá multiplicar o 3 pelo 1 e o 5 pelo 2. Com a maior tranquilidade que você tiver, tá certo? Coisa que você não pode fazer na hora de adicionar ou subtrair, aqui na multiplicação você pode fazer direto. 3 vezes 1 vai dar, no caso, quanto? Vai dar 3, e 5 vezes 2 é igual a 10. Pronto, essa já é a solução desta operação, desta multiplicação. Então a multiplicação funciona assim: você simplesmente multiplica os numeradores e coloca o resultado, e você também multiplica os denominadores colocando o resultado no
no final. Então, 3/5 multiplicado por 1/2 é equivalente a, o resultado dará 3/10. 3/10. Vamos agora nesse momento então para a divisão. Como que eu devo fazer quando estiver dividindo duas frações? Por exemplo, 3/5 dividido para 1/2. Como é que eu devo fazer? Qual estratégia eu devo utilizar no momento que eu estiver dividindo? Tá aqui os dois pontos, aqui é uma divisão. Quando eu estiver dividindo uma fração por outra. Agora, a partir de agora, eu vou pedir que vocês tenham nesse momento uma atenção redobrada, porque essa aqui requer um pouco mais de jogo de cintura para que você chegue ao resultado, tá certo? Então aqui requer uma estratégia mais, digamos assim, elaborada. A ideia que a gente vai apresentar aqui para vocês é que, como a gente já viu que a multiplicação é muito fácil de fazer quando envolve duas frações, então a gente vai mostrar aqui para vocês um artifício onde você pode trocar esse sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, tá certo? Vamos ver como é que vai funcionar. Vocês devem lembrar também que aqui no caso, quando trabalhamos com frações, a gente não podemos esquecer que a gente está trabalhando com o quê? Com pedaços, não é verdade? Já imaginou você pegar um pedaço e dividir em pedaços menores ainda, em outros pedaços? Você pegar um pedaço e dividir em outros pedaços, já é uma coisa meio que difícil de imaginar, não é verdade? Mas aqui no caso da divisão, trazendo para os números, a estratégia que a gente vai apresentar para vocês é a seguinte. Eu vou apresentar aqui para vocês duas estratégias, e aí você vai escolher qual delas você vai optar para que daqui para frente você utilize sempre essa estratégia. Mas o bom é saber que existem duas formas, dois caminhos, duas estratégias para chegar ao mesmo resultado. Vamos lá. A primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês é a seguinte. Quando eu dividir duas frações, o que eu devo fazer? Eu devo repetir a primeira fração e troco o sinal de divisão pela multiplicação. E quando chegar na segunda fração, eu inverto ela, ou seja, o 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Deu para entender? Então, a primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês é a seguinte. Numa divisão de duas frações, eu repito a primeira do jeito que ela está, troco a divisão pelo sinal de multiplicação e inverto a segunda fração. O 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Vamos ver como é que fica? Olha só, repito a primeira. No lugar da divisão, eu troco pela multiplicação. E eu pego agora a segunda fração e inverto ela. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. A gente utiliza essa mudança aqui de organização da conta para que a gente venha ter a partir de agora uma multiplicação de duas frações. O que antes era uma divisão se transformou em uma multiplicação. Isso quer dizer que vamos chegar ao mesmo resultado? Sim, chegaremos ao mesmo resultado de forma correta. Só que em vez de eu dividir pedaços por outros pedaços, é melhor eu utilizar essa estratégia, pois na multiplicação a gente já viu que é super fácil. Eu multiplicar os dois de cima e multiplicar os dois de baixo, como a gente viu na explicação anterior. Tudo bem? Então funciona assim, vou repetir de novo. Você pega a primeira fração, repete ela, troca a divisão pela multiplicação e na segunda fração você inverte. O 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Agora nós temos aqui o que? Uma multiplicação de duas frações, que é a coisa mais fácil do mundo. 3 vezes 2 vai dar 6 e 5 vezes 1 vai dar 5. Portanto, o resultado será esse aqui, 6/5. É o nosso resultado, 6/5. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, deu para vocês relembrarem como foi quais são as estratégias no momento de adicionar, subtrair, multiplicar e dividir frações. E aqui no caso a gente já vai tentar trazer esse conhecimento nosso para as situações do cotidiano, para problemas, tá certo? Do nosso dia a dia, para ver de que forma a gente pode
resolver essas situações. Vamos lá? Espero que você já esteja com seu material. Esse material a gente já disponibilizou para os professores no formato de PDF, para que você pudesse, a partir de agora, na aula de hoje, pudesse estar resolvendo com a gente o mesmo exercício. O exercício que a gente passa aqui na TV, a gente disponibiliza para os professores, para que eles possam ter a liberdade de enviar para os alunos, para as suas turmas, para que haja essa sincronia entre o que o professor passa no grupo do WhatsApp ou no Mob Família, com o que passa aqui na TV, para que venha ser o mesmo conteúdo, as mesmas atividades. Então, se você estiver com essa atividade, pegue ela que a gente já vai começar a resolver. Se organiza aí no seu espaço, no quarto, na varanda, na mesa da sala, o lápis, o caderno, a caneta, o livro. Vamos começar aqui o nosso exercício, tudo bem? Primeira questão, olha só. Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Almoçar na pizzaria. Vocês já comeram pizza na hora do almoço? Solicitaram pizza mozzarella e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira. Aqui, geralmente, quando a gente vai para a pizzaria, tem o hábito de dividir de forma igual. Se vai 4 pessoas, cada um come 2. Se vai 6 pessoas, pede uma pizza maior, que vem talvez com 12 fatias e que também dá 2 para cada um. Mas aqui eles resolveram comer conforme o que cada um gosta de comer. A Bianca ficou com um quinto, ó, a Bianca está dizendo que ela comeu o quinto. Pela fatia já dá para perceber que ela foi aqui comeu a menor parte. Ela comeu um quinto. A André comeu um terço, aqui está representando assim, ó, um terço, 1/3, quer dizer 1/3, é a mesma fração que um terço, tá bom? Então, quando eu representar um quinto desse jeito, é a mesma coisa de um quinto desse jeito aqui, tudo bem? Então, Bianca comeu um quinto e o André comeu um terço, ó. Pelo tamanho aqui, dá para perceber que o André comeu mais do que a Bianca. E essa outra parte aqui representa a parte, sabe de quem? A fatia restante ficou com o Carlos, que pelo visto é o que mais come. O tanto que ele comeu aqui é quase a metade da pizza toda. Então, um quinto foi o que a Bianca comeu, um terço foi o que o André comeu e o restante foi o que o Carlos comeu. E aqui não aparece o valor do Carlos. Por isso a pergunta, ó, a fração da fatia que coube a Carlos foi de... Tá certo? Então aqui a nossa situação aqui quer que a gente descubra qual fração representa a parte que o Carlos comeu da pizza sabor mozzarella, tudo bem? Mas acho que aqui é calabresa, é o que eu estou vendo bem que as rodelas de calabresa, ó. Vamos lá. A estratégia que a gente vai apresentar para vocês é a seguinte. Para mim descobrir quanto que é o do Carlos, eu vou fazer, sabe como? Eu vou somar o da Bianca com o do André e eu relaciono com o todo. O que faltar para o todo é o que vai corresponder ao Carlos. Lembra que uma fração em cima é a parte tomada e embaixo é o todo? Então, quando eu somar esses dois, eu vou descobrir qual é o todo. Aí eu vou ver quanto que Bianca e André comeu e o que faltar para o todo é a parte que vai caber ao Carlos. Vamos prestar atenção na explicação? Então, eu vou primeiro juntar um quinto com um terço, tá certo? Eu vou juntar a parte da Bianca com a parte do André. E aí eu vou perceber, eu vou olhar aqui para a parte de baixo, né? Os denominadores, quando eu vou juntar aqui, calcular o meu MMC, porque aqui eu percebi que eles não são iguais, são diferentes. Quando eles são diferentes, o que é que eu faço? Eu faço a primeira pergunta. A primeira pergunta seria, né? São iguais? Não, não são iguais. São múltiplos? 3 e 5, não. Não tem nenhum cálculo que se eu fizer 3 vezes... Qual número que vai dar 5? 3 vezes 1 é 3. Se eu fizer 3 vezes 2, já passa para o 6. Então, não, eles não são múltiplos. São primos? Sim, o 3 é primo, porque só dá para dividir por 1 e por 3. E o 5 também é primo, porque só dá para dividir por 1 e pelo próprio 5. Então, quando no denominador os números são primos, como é que eu faço para me calcular o MMC? Uma forma rápida é eu multiplicar um pelo outro. Para me calcular o MMC de duas frações onde os denominadores são primos, basta eu multiplicar um pelo outro. 5 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 15. Vai dar 15. Então, o MMC de 5 e de 3 é igual a 15. Tudo bem? Basta multiplicar um pelo outro. 5 vezes 3 é igual a 15. Agora eu faço o ritual. Eu pego 15, divide pelo 5 e depois multiplica pelo 1. E na sequência eu pego 15, divide pelo 3 e multiplica pelo 1, que nem a gente mostrou para vocês no vídeo. Então vamos lá. Se eu pegar 15 e dividir por 5, vai dar quanto?
vai dar 3. 3 vezes 1, aí eu coloco lá na frente, eu coloco 3. E já repito o sinal de mais que está aqui, ó, eu coloco o sinal de mais aqui também. E agora vamos para o final. 15 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 1 é igual ao próprio 5. Para concluir aqui o cálculo, eu somo os dois de cima. 3 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 8. E a parte de baixo eu repito 15. Então vai dar 8 sobre 15. Vai dar 8 sobre 15. Sabe o que é que representa esse 8 sobre 15? É quando eu juntei a parte da Bianca com a parte do André. E aí eu descobri que essa pizza aqui, no resultado da fração, é como que se eles pegassem a pizza e dividissem em 15 partes iguais. Digamos que dividiu em 15 fatias iguais. Se das 15 fatias iguais, 8 foi para Bianca e André, que é o resultado deles dois juntos. Se das 15 fatias, 8 foi para Bianca e André, sobraram quantas fatias para o Carlos? Aí você vai e calcula, né? Se de 15, 8 foi para a Bianca e para o André, sobraram quanto? É só fazer 15 menos 8, que vai dar quanto? 7. 7 das 15. Das 15, 8 foi para a Bianca e para o André, e as 7 que sobrou, 7 das 15, vai para o Carlos. Então a resposta é 7 das 15. 7 quinzeavos. É a resposta do Carlos, que está lá na nossa letra. Vai estar em qual letra? Na nossa letra C. Então, essa é a resposta. Então, enquanto vocês vão anotando aí o resultado, qual foi a estratégia que a gente adotou? Somou os resultados de Bianca com André, que deu 8 quinzeavos. Aí a gente raciocinou. Se dos 15, que é o total, 8 foi para André e Bianca, sobrou quanto para o Carlos? Vamos fazer que esse todo fossem as fatias. Se de 15 fatias, 8 foi para André e Bianca, sobraram quantas para o Carlos? Sobraram, no caso, 7. 7 das 15. Então, tem que ficar o resultado em forma de fração. 7 quinzeavos é o que correspondeu ao que o Carlos comeu, tá certo? Essa é a nossa resposta da nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Olha só a segunda questão. Olha, vamos aqui ler a situação. Numa prova de matemática com 10 questões, anote aqui essa informação, ela é importante. Numa prova de matemática com 10 questões, valendo 1 ponto cada uma, Sandra obteve 7,5, Marcela acertou 75% e Rafaela acertou 4/5 da prova de 10 questões. Pode-se afirmar que Sandra teve a menor pontuação, Marcela foi melhor que Rafaela, ou seja, ele aqui vai ficar fazendo comparações para saber quem foi melhor ou quem foi pior do que quem, tá certo? Então, para isso, vamos organizar aqui os resultados. O único resultado que a gente recebeu aqui foi da Sandra, ela tirou 7,5, mas Marcela, o resultado está em forma de porcentagem e o resultado da Rafaela está em forma de fração. Então é bom que tanto a porcentagem quanto a fração a gente transforme também em número, para poder comparar quem foi melhor do que quem, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui primeiro o resultado da Sandra. A Sandra tirou 7,5. E quando foi que a Marcela tirou? A Marcela tirou 75%. Como é que eu represento 75% em forma de número decimal? Bora passar pela fração? Bora transformar 75% em fração? O nome já está dizendo, 75% quer dizer 75% dividido por 100. Então, posso pegar 75 e dizer que é 75 sobre 100. Acabei de transformar a minha porcentagem em uma fração. E agora, eu pegando essa fração, 75 sobre 100, é 75% de quantas questões? De 10 questões. Eu vou colocar bem aqui, ó. Estamos aqui nesse momento calculando uma fração de quantidade. 75% de 100, ó. 75% das 10 questões. Aí o que eu observo? Eu observo que aqui no caso, vocês são do 6º ano, eu não sei se a gente já ensinou para vocês, a parte de eliminar o zero, tá certo? Do jeito que eu tenho o zero aqui em cima, eu posso eliminar com o zero aqui de baixo. Aí aqui em cima vai sobrar quem? Vai sobrar o 75 e embaixo vai sobrar o 10. 75 sobre 10. Deixa eu ver como é que está o resultado aqui. Esse 75 dividido por 10, como tem um zero aqui, eu vou voltar quantas casas decimais? Vou voltar uma casa decimal.
Portanto, o resultado será 7,5. 75 sobre 10, eu volto uma casa decimal, como a gente aprendeu já em outras aulas, e, portanto, o resultado da Marcela também é de 7,5. 7,5. E agora vamos para o resultado da última menina, que foi a Rafaela. Ela tirou 4/5. 4/5 de quê? 4/5 da prova que tinha quantas questões? 10, já que cada questão valia 1 ponto. Então eu vou calcular quanto que é 4/5 de 10. Aqui no caso eu vou fazer essa multiplicação, ó, que é uma fração de quantidade. Eu pego o 4 e multiplico pelo 10. 4 multiplicando pelo 10 vai dar quanto? Vai dar 40. E eu repito o 5 aqui embaixo. Então, 4/5 de 10, eu pego 4 vezes 10, que dá 40, e repito o 5 aqui no denominador. Por fim, eu posso pegar essa fração 40/5 e interpretar ela como sendo uma divisão. 40 dividido para 5. E quanto que é 40 dividido para 5? É igual a... Parabéns para você que disse 8, que dá 8. Então, 40 dividido para 5 é igual a 8. Pronto, agora sim, a gente chegou a informações mais concretas. Sandra, na prova de 10 questões, ficou com nota 7,5. Marcela também ficou com nota 7,5. E a Rafaela ficou com nota 8. Foi a melhor aluna nesse quesito, tirou a melhor pontuação. Vamos ver quais dessas questões têm a ver com o resultado. Sandra teve a menor pontuação? Não, Sandra empatou com Marcela. B, Marcela foi melhor que Rafaela? Não, Marcela ficou com a nota baixa, ó, só 7,5. Rafaela foi 8. C, Rafaela obteve a maior nota? Sim, Rafaela obteve a maior nota. 8 foi melhor do que 7,5 e que 7,5. Portanto, a resposta correta é a nossa letra C. Anote aí o resultado, por favor, rapidamente. Enquanto isso, vou mandando aqui um abraço para alguns alunos do 6º ano que nesse momento estão na audiência. Os alunos do Paulo Nunes, Arthur Medeiros, Elisandro Tito, Nossa Senhora da Paz, Ubiraci Carvalho, José Gomes, Parque Tararé, Cledenor Freitas, Simões Filho, Mário Faustino, Noé Fortes, Paulo Nunes, Santa Teresa, Gadobal e por aí vai. Um abraço a todos vocês que estão nesse momento acompanhando a nossa aula, tudo bem? Então, a resposta da nossa segunda questão é a letra C. Rafaela obteve a melhor nota, tudo bem? Vamos então para a nossa última questão de hoje. Olha só. A rua onde Mariana mora está sendo asfaltada. Na primeira semana foi asfaltada 3/10 da rua e na segunda 1/4 da rua. A fração da rua que foi asfaltada nas 2 semanas é de... Ou seja, ele quer que a gente some 3/10 da primeira semana com 1/4 da segunda semana, que ele quer saber a fração da rua que foi asfaltada nas 2 semanas. Então é só juntar 3/10 da primeira semana mais 1/4 da segunda. Olhando para os números embaixo, já deu para perceber que são diferentes. São múltiplos? Não. 4 vezes quanto que dá 10? Não, não são múltiplos. São primos? Não, não são primos. São primos entre si? É o jeito de interpretar como sendo primos entre si. E, portanto, eu vou calcular o MMC de 10 e de 4. Tá aqui, ó, 4 e 10, dá pelo 2. O 4 pelo 2 vai dar 2 e o 10 pelo 2 vai dar 5. 2 e 5 ainda dá pelo 2 mais uma vez. Eu peguei esse 2 aqui e dá por 2 mais uma vez, que vai dar 1. O 5 eu repito porque não dá. Agora o 5 só dá pelo próprio 5, que vai dar 1 no final, não é verdade? Chegando aqui, agora eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 5. É assim que se calcula o MMC, que no caso dá 20. Aqui no caso eu boto 20 aqui embaixo, ó. Aí eu faço o ritual. 20 dividido para 10 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 6 mais 5 dá 11. E embaixo eu repito 20. Então a resposta é 11/20, que está na nossa letra A. Então na nossa terceira questão, quando eu juntar 3/4 mais 3/10 mais 1/4, a resposta será 11/20. Então, por aqui nós encerramos a nossa aula de hoje falando a respeito de operações envolvendo as frações. Amanhã a gente não vai ter aula, tá certo? Então a gente só vai se ver que dia? Na próxima semana, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!